Mas essa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se houvesse uma característica ou um comportamento que pudesse elevar o nível dos seus relacionamentos, que pudesse produzir em você o caráter do próprio Deus, você gostaria de saber o que é essa característica, esse comportamento, que vai poder te ajudar nos teus relacionamentos a se parecer com Deus? Pois é, existe, é o que a gente vai falar hoje, sobre humildade. Humildade, a gente vai ver como que a humildade se relaciona com a graça de Deus. E o título dessa mensagem, a princípio, ia ser Orgulho e Preconceito, mas esse título ia me dar muitos problemas com direitos autorais, então eu botei como Humildade e Graça. Fechado? A gente vai falar sobre humildade e graça hoje. Eu quero ler com vocês alguns trechos da palavra de Deus. O primeiro deles está em Lucas 4. Lucas 4:17 fala o seguinte: Jesus, entrando na sinagoga e fala o seguinte: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E então fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras da graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é esse o filho do seu José e da dona Maria, que moram ali na rua, naquela esquina ali? Essa segunda parte eu acrescentei, tá, gente? Só para efeitos de dramatização. Versículo 23. E Jesus lhe disse: é claro que vocês vão me citar esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom, que é fora de Israel. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, Eliseu o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio, também um país, uma nação fora de Israel. E Jesus, olha que interessante isso. Essa passagem, Jesus é batizado nas águas por João Batista. Ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, é tentado, a famosa tentação de Jesus. Ele sai do deserto, ele volta, e ele entra nessa sinagoga, e é essa passagem que a gente leu, e ele inaugura o ministério dele aqui na terra. Ele inaugura a era da graça, O que ele fala aqui, o próprio texto de Isaías fala: proclamar o ano da graça de Deus. E as palavras que saíam da boca dele eram palavras de graça. E na inauguração do ministério de Jesus, na proclamação do ano da graça de Deus, na pregação da palavra da graça de Deus, Jesus cita 2 pessoas improváveis, que é essa viúva de Sarepta e Naamã, o sírio. Por que essas 2 pessoas? Num momento tão importante, num momento tão marcante, tão significativo, no cumprimento de uma profecia feita séculos antes por Isaías, ali Jesus fala: hoje se cumpre essa profecia, e naquele momento Jesus cita essas 2 pessoas. O que elas têm em comum e o que elas têm a ver com o ano da graça de Deus, com a palavra da graça, com receber a graça de Deus? E eu quero ler com vocês agora a história dessas 2 pessoas, porque a gente vai aprender com eles o que significa receber de Deus, a graça de Deus. 1 Reis 17, de 8 a 16, conta a história dessa viúva de Sarepta. Fala o seguinte: então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente
à cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? E enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: e por favor, traga também um pedaço de pão. E aí, olha só, imagina só a conversa. E ela respondeu de longe: eu juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que eu não tenho pedaço de pão. Só um punhado de farinha de jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo esses 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. A situação era feia, de fome. E Elias, porém, ele disse: não tenha medo. Olha só, a conversa de longe. Ela está indo buscar água, ele está pedindo um pedaço de pão. Ela respondeu que não tem nada. E ele fala: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aí o versículo chave, versículo 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então essa é a história da viúva, que obedeceu a uma ordem dada por um profeta, que parecia loucura na hora, mas ela fez conforme a palavra de Deus, e Jesus cita essa mulher na proclamação do ano da graça, na pregação da palavra da graça. A outra pessoa que ele cita é o Naamã, que está em 2 Reis 5, que a história do Naamã é a seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. E isso aqui, a gente pode entrar num debate teológico imenso, de como Deus opera na sua soberania, do jeito que Ele quer, por quem Ele quer, porque fala aqui que o próprio Deus deu vitória à Síria, que era um povo que não era propriamente o povo de Israel escolhido por Deus. Mas enfim, esse é um parênteses que a gente pode falar depois. Mas esse grande guerreiro, fala a palavra, ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Pulei para o versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco muito melhores do que essas águas de Israel? Será que não poderia eu lavar-me naqueles rios e ser purificado lá? E foi embora dali furioso. Você imagina a cena. O cara indo embora, o profeta nem se deu o trabalho de sair de dentro de casa para receber o comandante do exército sírio da nação vizinha. E ele deu uma ordem muito louca e ele ficou furioso por não ser do jeito que ele queria. Versículo 13. Mas seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele pede apenas que se lave e será purificado. É o versículo chave. E assim ele desceu ao Jordão, mergulhou as 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi
purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por esses milagres? Amém? E a gente vê nesses relatos que essas duas pessoas, essas duas histórias citadas por Jesus, tiveram a humildade, essas pessoas tiveram a humildade de abrir mão do seu próprio jeito, de abrir mão das suas próprias vontades, de abrir mão do seu próprio orgulho, de fazer o que parecia uma loucura aos olhos humanos. E o resultado foi que eles receberam de Deus uma nova chance, uma nova vida, algo inimaginável que aconteceu por causa da humildade de ouvir a voz de Deus e obedecer e seguir nos caminhos que Deus estava abrindo para eles. E esse princípio, essas histórias, na verdade, são como sombras de uma realidade que se manifesta em Jesus e através de Jesus. Essas histórias são sombras, são alegorias, são demonstrações de uma realidade que viria depois deles, que se manifesta em Jesus. E o princípio é o mesmo. O princípio se mantém para mim e para você. E o princípio é esse, que a humildade é o caminho para receber a graça de Deus na nossa vida. Você pode dizer isso comigo? A humildade é o caminho para receber de Deus a graça que Ele tem para mim. O mundo tenta pintar e passar a ideia de que o orgulho é uma virtude e a humildade é uma fraqueza, não é verdade? A gente ouve por aí o padrão, e inclusive isso está tão tão calcificado na nossa mente, que a gente usa orgulho como um adjetivo bom. Né? A gente usa como se fosse algo bom, como uma virtude, mas a palavra de Deus, ela sempre coloca orgulho como pecado e a humildade como uma virtude. O orgulho como algo que não é bom e a humildade como algo que vem de Deus e que é o caráter de Deus. E eu pessoalmente, quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu vou cortar o orgulho do meu vocabulário. Porque eu percebi isso, vou abrir aqui algo pessoal, quando eu tive meu primeiro filho, ele nasceu, e ele começou a crescer, e a andar, e a brincar, e a jogar bola. E aí, o que saiu de dentro de mim foi, filho, papai tem muito... Fala comigo, me ajuda a pregar. Papai tem muito orgulho de você. Peraí, não é orgulho que eu tenho de você, filho. O que eu tenho... E aí eu comecei a me policiar, o que eu estou sentindo? Filho, papai te ama, papai está feliz com você. Eu fico... A alegria de você existir na minha vida é indizível. Eu comecei a expressar o que eu realmente sinto, que não é orgulho. Faz sentido o que eu estou falando? Mas o mundo tenta pintar o orgulho como algo bom. No seu trabalho, você faz algo bom, um trabalho que você está ali trabalhando há meses, e você finaliza com mérito, e você tem o direito de descansar por alguns dias, você tem o direito de receber as honras, a glória daquilo que foi feito. Mas você não precisa dizer, eu estou orgulhoso, porque você não está orgulhoso, a não ser que você esteja. Mas você está satisfeito, você está feliz com o resultado que você chegou, né? E se a gente for olhar na Bíblia, foi justamente por conta do orgulho que Satanás, que era um anjo do Senhor, caiu e virou um diabo. Foi o orgulho que fez isso. Foi por conta do orgulho que o pecado entrou no mundo através de Eva, através de Adão. É a disposição, o orgulho é a disposição mental mais anti-Deus, mais anti-Cristo que pode existir. É o orgulho. O orgulho gera todos os outros vícios e tentações e coisas que podem vir de ruim na nossa vida, vem através do orgulho. O orgulho, ele é competitivo por natureza. É o prazer não em só ter, mas em ter mais que o outro. É o prazer não em ser, mas em ser melhor que o outro. Percebe? É isso que é o orgulho. É você se comparar, ele é competitivo sempre. É você se comparar. E Adão e Eva se compararam com Deus e falaram, acho que eu posso ser igual a Deus. Orgulho. Satanás fez a mesma coisa. Então o orgulho não se gerencia, não se maqueia. Orgulho se corta pela raiz.
se corta pela raiz. C.S. Lewis disse o seguinte: o orgulhoso, ele está sempre olhando para baixo, as coisas e pessoas que ele julga estar acima. E enquanto está olhando para baixo, nunca vai conseguir enxergar o que está acima dele. E então o orgulho te impede de olhar para cima e olhar para Deus e reconhecer que Deus está te oferecendo a graça dele. Enquanto você está olhando para baixo, de cima para baixo para as pessoas, de cima para baixo para a vida, você nunca vai poder olhar para cima, vai conseguir olhar para cima e ver que Deus está te dando graça, te dando amor, te dando aceitação, te dando perdão, te dando tudo que você precisa para a sua vida. Já a humildade, ela te ajuda a reconhecer a necessidade de um Salvador. A necessidade de um Salvador que te resgate do pecado. Por isso que a humildade é o caminho para receber de Deus a graça. A pessoa que não reconhece, o primeiro passo para você ser salvo é você reconhecer que precisa ser salvo. Você não tem como ser alcançado por Deus se você, no seu orgulho, diz: eu não preciso de nada nem de ninguém. Eu sozinho consigo alcançar o que eu preciso. Tá bom. Ok, se essa é a sua postura, mas aqueles que querem receber de Deus a graça e tudo que vem com ela, precisam ser humildes para reconhecer a necessidade de um Salvador. Tiago 4, versículo 6 fala o seguinte: mas Ele nos concede graça maior. Quem quer graça maior? Quem quer um tamanho, uma plenitude da graça de Deus na nossa vida, amém? Porque diz as Escrituras, Deus se opõe aos mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Então não é sem motivo. Presta atenção. Se Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes, não é por outro motivo que Jesus, na proclamação do ano da graça de Deus, na pregação da palavra da graça de Deus, cita essas duas pessoas que são uma representação de pessoas que tiveram humildade para receber a graça de Deus. Jesus estava mostrando que assim como essa viúva e assim como esse comandante, aqueles que querem receber a graça de Deus através do ministério de Jesus, que estava sendo proclamado ali naquela passagem que a gente leu, precisarão fazer o mesmo que a viúva fez e o mesmo que o comandante fez, que é se humilhar, obedecer a palavra de Deus e assim serem agraciados por Deus com tudo que Ele tem para nos dar. Esse é o caminho para a gente receber a graça de Deus, é a gente se humilhar e obedecer a palavra que está na nossa frente, a palavra de Deus. Provérbios 11, 2 fala o seguinte: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Essa foi a NVI, Nova Versão Internacional. E agora eu vou ler com vocês na versão VI, que eu inventei, que é a versão invertida. Se a gente pegar o Provérbios 12, 2, que falou, quando o orgulho vem, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Se a gente inverter, a gente pode falar o seguinte: quando vem a humildade, chega a graça, mas a tolice está com os orgulhosos, né? Então, quer que a graça chegue na sua vida de forma abundante? Seja uma pessoa humilde, tenha humildade, deixe o orgulho de lado e aceite receber de Deus tudo que Ele tem para te dar. Então, o que a gente pode aprender? O que a gente pode olhar para essas duas histórias e aprender com eles, né? Com a viúva de Sarepta, com o Naamã, o sírio, sobre humildade e graça. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que humildade é o primeiro passo para você receber a graça de Deus. O primeiro passo para você receber algo de Deus é a humildade, é você ter humildade. Tanto Naamã quanto a viúva foram tentados a serem orgulhosos. A gente leu aqui, né? A viúva olha para o profeta e fala o quê? Cara, eu não tenho nem para mim e para o meu filho, eu vou agora fazer algo por você? Mas a palavra de Deus fala que antes do profeta pedir o pão, diz o seguinte: quando Deus fala para o profeta, Ele fala o seguinte: já ordenei a uma viúva
que o sustente. Então, antes do profeta chegar, aquela mulher estava pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou sair dessa situação? Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou num desespero, já não tenho mais comida para mim, já não tenho mais comida para o meu filho, está acabando tudo. E eu estou saindo aqui para catar o último graveto, para fazer o último fogo, para fazer o último pão, o último bolo para mim e para o meu filho. E Deus responde, eu preciso que você alimente um profeta, e você vai dar o que você tem para o profeta. E ela já estava com aquilo em mente, e tudo que ela pensava mas eu não vou fazer isso de jeito nenhum. E ela saiu para, eu imagino agora, tá? Ela saindo para catar aqueles gravetos com raiva. Já viu aquela pessoa que sai e fica falando sozinha? Que absurdo, como é que eu vou dar o que eu tenho? A única coisa que eu tenho é para o meu filho, acho que eu vou priorizar um homem que eu nem conheço na frente do meu filho que está aqui passando fome, já está há dias sem comer, e eu estou há dias sem comer. E que história é essa, Deus? Isso só pode ser o diabo. E aquela viúva estava remoendo aquilo, quando o profeta vem e fala com ela, e ela já sabia que aquilo era algo de Deus, e ela ouve a palavra de Deus através do profeta, e ela decide, ou eu vou fazer por minha própria conta, ou eu vou dar o meu jeito, ou eu vou ser humilde e obedecer a palavra de Deus. E houve uma escolha que ela precisou tomar, entre fazer do seu próprio jeito, ou fazer do jeito de Deus. E o primeiro passo para receber da graça de Deus é a humildade, e ela escolheu a humildade. A mesma coisa Naamã, quando ele chega, ele traz ouro, prata, ele traz tecidos, um monte de pompa, um monte de coisa para poder entregar ali para o profeta, e ele acha que ele vai ser recebido de uma certa forma, e as coisas não acontecem da maneira com que ele espera. E eu não sei se isso é só com Naamã e comigo, talvez com você também, mas nem sempre tudo acontece da maneira com que eu espero, é verdade? Nem tudo acontece da maneira com que eu quero, do jeito que eu planejo, e eu olho para essas situações na vida, e você também, a gente olha e fala, agora eu tenho que escolher, ou eu continuo na minha própria força, no meu orgulho, na minha altivez, né, no meu palco, onde eu não vou descer por nada, e vou seguir em frente e vou arriscar do meu jeito, ou eu desço do meu orgulho. E a palavra fala que Naamã desceu ao Jordão, né? Simbolizando de que ele literalmente desceu do seu orgulho, saiu. Ele não só desceu ao Jordão no sentido que ele desceu às águas e mergulhou, mas ele estava saindo do seu orgulho e entrando debaixo da palavra de Deus. A verdadeira humildade é essa. Esse primeiro passo para receber a graça de Deus através da humildade não é uma decisão de tomar qualquer decisão e tomar qualquer escolha e falar, qual é a escolha mais humilde nesse cenário? A pergunta que você tem que se fazer não é essa. A pergunta que você tem que se fazer é, qual é a escolha que Deus está mandando eu fazer? E aí, debaixo da palavra dele, você se humilhar e obedecer a palavra dele. Faz sentido? Não é você escolher ser o mais pobre, ser o mais ignorante, ser o mais perrapado, ser o mais sujo, o mais sem nada, e falar isso é ser humilde, porque não, é você ouvir a Deus, e ainda que isso seja contrário ao que você imaginou, ao que você pensa, ainda que isso seja contrário à lógica matemática de que um pão alimentando o profeta não dá... não sobra mais nada para mim, isso é contra toda a lógica, mas é a favor da obediência à palavra de Deus. E quando a gente se submete, a gente encontra a graça de Deus. Essa tentação do orgulho eu sou superior a isso. Toda vez que você olhar para uma situação e se pegar dizendo, cara, mas eu estou além disso, eu sou superior a isso, eu não vou me rebaixar a isso. Pois esse é um orgulho tentando te manter preso na tua situação que você está. Mas a humildade, ela quebra as cadeias, ela traz cura, ela traz provisão de Deus, ela é esse caminho que faz você encontrar a graça de Deus. Amém? E a gente tem essa escolha todos os dias, eu vou escolher ser orgulhoso,
ou vou escolher ser humilde? Eu vou escolher fazer segundo a minha vontade ou segundo a vontade de Deus? Eu vou obedecer aos meus pensamentos e vontades e sentimentos, ou eu vou obedecer à palavra de Deus? Mateus 18, de 3 a 4 fala o seguinte: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, isso é Jesus falando, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Do que Jesus está falando aqui? Se tornar como uma criança é exatamente o que ele falou para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Você precisa se tornar como uma criança. E Jesus fala, esse ato de se tornar como uma criança, o ato de nascer de novo é um ato de humildade, porque ele diz, quem se humilhar como essa criança, ou seja, quem se humilhar e se tornar uma nova criatura, esse é o maior no reino dos céus. A salvação que a gente recebe de Deus, não existe graça maior do que a salvação que Deus pode nos dar através de Jesus. Então não existe humilhação maior do que você se colocar debaixo da vontade de Deus e receber dele uma nova vida, um novo espírito, aceitar Jesus como seu Senhor, como Salvador, colocar debaixo dele a sua própria vida, as suas vontades, os seus desejos, dar para ele tudo que você tem, entregar o controle total da sua vida nas mãos de Jesus. É o ato de humildade maior que você pode fazer. E é a graça maior que você pode receber, que é a salvação da sua alma, salvação do nosso espírito, amém? Mateus 23, 12 fala o seguinte, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que Jesus está falando? A mesma coisa. Se você tentar se exaltar pelas suas próprias forças, você vai ser humilhado, mas se você se humilhar, e o que é esse se humilhar? É a receber de Deus, é aceitar a salvação de Deus, é aceitar a graça de Deus, é tirar de si mesmo o controle e entregar o controle nas mãos de Deus. Se você se humilhar, aí sim você será exaltado, aí sim você vai receber de Deus a graça que Ele tem para te dar. Quando a gente se humilha debaixo de alguém, é uma situação horrorosa, porque as pessoas, né, que humilham outras, né, quando uma pessoa humilha outra, ela está pisando, ela está rebaixando a outra pessoa, ela está abusando da outra pessoa. É uma situação deplorável. Mas quando você se humilha, não debaixo de uma pessoa, de alguém humano, mas debaixo de Deus, Ele não te esmaga, Ele não te pisa, Ele não te humilha, Ele não te escorraça, Ele não te mostra o quão ruim você é. Pelo contrário, quando a gente se humilha debaixo de Deus, Ele te exalta. Ele te coloca para cima, Ele te dá vida, Ele te dá a graça que Ele tem para a sua vida. Ele te cura, como a gente viu aqui, Ele te transforma como uma criança novamente, Ele traz provisão para a sua vida, onde ainda no meio da seca nada vai te faltar. É isso que acontece quando a gente se humilha debaixo de Deus. Quando a gente se coloca debaixo da vontade de Deus, quando a gente entrega o controle da nossa vida para Deus. O primeiro ponto é que a humildade é o primeiro passo para a gente receber a graça de Deus. Glória a Deus. O segundo ponto é que a humildade é uma postura do coração. Humildade é uma postura de coração. Lucas 4, 22 fala o seguinte, né, o texto que a gente leu. Todos falavam bem dele. Todos estavam admirados com as palavras da graça, com a pregação da graça de Jesus. Mas se perguntavam, em outras palavras, mas lá dentro, lá no coração, eles duvidavam e falavam, conheço esse cara, conheço os irmãos dele, conheço a mãe dele, conheço o pai dele. Quem é ele para estar aqui dizendo que hoje... E aí começaram a duvidar de Jesus e a se exaltar e a rebaixar Jesus. Por quê? Porque dentro do coração deles é onde estava o orgulho. Porque humildade é algo que precisa vir de dentro do seu coração. Por fora todos estavam admirados de Jesus, por dentro todos estavam desconfiados de Jesus.
E para que Jesus possa ser eficaz em fazer o que ele veio fazer. Para que Jesus possa ser eficaz em proclamar as boas novas aos pobres. Para que Jesus possa ser eficaz em proclamar liberdade aos presos, em proclamar a recuperação da vista aos cegos, a libertar os oprimidos, em proclamar o ano da graça de Deus, o ano do favor de Deus. Para que Jesus possa ser eficaz nisso, você precisa confiar nele de coração. Você precisa confiar que esse Jesus é capaz de fazer o que ele se propôs a fazer. A obra de Jesus, ela aqui estava sendo profetizada e falada e cumprida, e na cruz de Calvário foi cumprida, mas só é eficaz, só recebe a graça quem confia em Jesus. Só recebe essa graça maravilhosa de Deus quem tem uma postura de coração, de abrir o seu coração e de internamente se humilhar e se colocar numa postura de humildade para receber de Jesus o que ele tem para nos entregar. Entregar uma comida, a última comida que você tem para o profeta parece loucura, mas a viúva confiou e viu Deus agir. Mergulhar num rio barrento parecia loucura, mas Naamã confiou e viu Deus agir. Deixar os céus e vir morrer numa cruz parecia loucura, mas Jesus confiou e viu Deus agir. E entregar o controle da sua vida nas mãos de Jesus parece uma loucura, mas você confiou, e quem pode testificar que você vê Deus agir na sua vida, amém? Deus age na nossa vida quando a gente confia nele de coração, quando a gente de coração, com humildade, reconhece que ele é o Salvador, que ele é o Senhor da nossa vida. E nem sempre a gente vai entender com a nossa mente, nem sempre vai fazer sentido lógico e racional, mas se a gente confiar de coração, formos humildes de coração, veremos o agir de Deus na nossa vida. Porque humildade é sobre uma postura. E é uma postura de coração. Mas quando eu falo, por exemplo, que alguém é orgulhoso, se você fechar os seus olhos e imaginar alguém orgulhoso, qual é a postura dessa pessoa? Uma pessoa de peito estufado, nariz em pé, não é verdade? E a pessoa que é humilde, qual a postura de uma pessoa mais humilde? A caricatura de uma pessoa orgulhosa e a caricatura de uma pessoa humilde. É uma pessoa curvada, de cabeça baixa, não é verdade? E apesar disso ser caricatura né, o extremo do conceito, isso fala de uma postura que a gente precisa ter. Isso fala de uma postura do nosso coração, de se curvar à vontade de Deus. Você imagina aqui o seguinte: a prisão que a gente estava do pecado é como uma prisão, uma cela, e a palavra de Deus que nos mantém presos ali, e a gente não tem como sair. E a palavra de Deus, o próprio Jesus fala aqui em Apocalipse 1:8 que ele tomou as chaves do inferno e da morte. E Jesus pegou essas chaves, abriu essa cela, abriu a porta e libertou todos aqueles que desejam sair. Só que tem um detalhe, e eu quero que agora você use a sua imaginação. Imagina que a porta dessa cela é só de meia altura. Para você sair e receber a liberdade que Jesus conquistou, você vai precisar se curvar para passar por debaixo. É tudo, a cela está aberta, a liberdade é gratuita, o presente foi dado, não vai te cobrar nada. A única coisa que você precisa para atravessar é se curvar e passar pela porta de Jesus. E é nesse sentido, né, que a salvação ela vem através dessa humildade de você reconhecer: eu vou me curvar, e eu vou me entregar, e eu vou, como alguém que adora a um Deus superior, a um Deus todo-poderoso, vou me humilhar e receber dele a salvação. E aí, enquanto você está nessa postura de humildade, se curvando a Deus, a sua vida agora é uma vida que segue curvada diante de Deus. E você pensa: o que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão olhar para mim, o que elas vão pensar de ver uma pessoa curvada
em adoração, em humildade a Deus. Que coisa mais louca, que isso vai dar para mim, que isso vai resultar para mim? Como é que eu vim parar nesse ponto de estar nessa postura de humildade? Senhor, né, a oração que Jesus fez foi, ajoelhado no Getsemane, o que ele falou? Passa de mim esse cálice. Você muitas vezes vai fazer essa oração, Senhor, é isso mesmo? É isso que eu preciso fazer? É entregar a minha comida para um profeta? É isso mesmo que eu preciso fazer? Mergulhar 7 vezes no rio? Que situação é essa? Por que isso? Não tem outro jeito? Não tem como você passar de mim esse cálice? Mas nessa postura, na postura de humildade, de rendição, de entrega total, de adoração a Deus, é ali que Deus vai te encontrar e te dar a graça que você precisa para seguir em frente. Te dar a graça que você precisa para ter um novo começo, ter uma nova vida, para que a sua pele, que era uma pele leprosa, possa se tornar uma pele agora como de uma criança, para que a sua fome, que era uma fome como de alguém que já não come há dias, possa ser saciada. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para todo aquele que decide passar por essa porta e sair da prisão do pecado, e sair da prisão das trevas e entrar para o reino da luz. A única coisa que a gente precisa é reconhecer que Ele é o Salvador e que nós precisamos dEle para tudo. Amém? Marcos 7, 20 a 23 fala o seguinte: o que sai da pessoa é o que faz ela ficar impura. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, roubos, crimes de morte, adultérios, avarezas, maldades, mentiras, imoralidades, inveja, calúnia, orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Isso aqui Jesus está falando, cuidado, porque é esse tipo de coisa que te torna impuro, e isso vem de dentro. E se o orgulho vem de dentro, adivinha de onde deve vir também a humildade? De dentro do coração. Não pode ser algo imposto, não pode ser algo externo apenas, precisa ser uma postura, mas não uma postura física, mas uma postura do coração. Porque é de dentro que vem a humildade de Deus, a humildade do Senhor. E o terceiro ponto que a gente aprende, terceira lição que a gente aprende com essas duas pessoas, né, com a viúva e com o comandante, é que a humildade é que produz a verdadeira obediência. A humildade é que produz a verdadeira obediência. A gente vê tantas pessoas preocupadas em obedecer a Deus e, às vezes, até com um coração sincero, e a pessoa se preocupa tanto em obedecer e seguir a Deus e tem que obedecer, e a pessoa cita os 10 mandamentos e não sabe nem que existe mais do que 10 mandamentos. Aí você fala com a pessoa, cara, sabia que não são só 10, são 613? E a pessoa, não, isso não existe, são os 10 mandamentos. E a pessoa está ali, preocupada em obedecer e em cumprir regras. Mas a verdadeira obediência que Deus espera de nós, ela é produzida a partir de uma postura humilde de coração. A gente vê que em 1 Reis 17, a viúva fez conforme Elias dissera. E depois em 2 Reis 5,14, assim desceu ao Jordão conforme a ordem do homem de Deus. Essas pessoas, elas obedeceram a palavra de Deus. Elas obedeceram a voz de Deus que vinha no interior deles, que vinha através do profeta. E nós, como cidadãos do reino, como pessoas da nova aliança, da era da graça, somos convidados constantemente a sermos humildes, porque é através da humildade que a gente vai se manter obediente a Deus. Não é através do orgulho, da nossa própria força, não é através do quanto a gente sabe e conhece versículos bíblicos e quantos versículos você consegue recitar. Isso é maravilhoso, que você consiga recitar versículos bíblicos de memória, que você consiga saber o que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus, que você saiba dos mistérios de Deus e da profundeza da palavra, ótimo.
Mas a obediência que Deus espera de nós não parte disso. Parte do coração, de um coração humilde, de um coração sincero, disposto a se entregar para Deus. Filipenses 2, 5-11 fala o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Repara a ordem das coisas. Jesus esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se, e aí sim foi obediente até a morte. Porque a obediência que Deus esperava de Jesus e espera de mim e de você, é uma obediência que parte de uma humildade de coração, que parte de uma noção e de um entendimento de que Deus é bom, e de que Deus não espera e não exige de mim nada que Ele mesmo não me capacite a fazer, e de que Deus cuida de mim, de que Deus quer o meu bem. É a partir dessa postura de humildade e de reconhecimento de quem Deus é que a gente obedece a Deus. E aí no versículo 9 fala: por isso Deus o exaltou. Olha só, aquele que se humilha, Deus o exalta. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus humilhou-se a si mesmo e veio em forma humana para ser o exemplo do que é a verdadeira humildade que Deus espera de mim e de você, que é essa humildade que se esvazia de títulos, se esvazia de posições de prestígio, de privilégios, se esvazia de necessidade de reconhecimento dos outros, e se humilha para fazer a vontade de Deus, para seguir a palavra de Deus, para estar aonde Deus espera que a gente esteja. Você sabe que Jesus não é só... A boa notícia do Evangelho é maravilhosa, porque Jesus não só é um exemplo, como um molde, como um modelo que está numa revista e você olha e fala: uau, quero ser igual a esse modelo. Mas que pena, não sou. Azar o meu, né? Não, Jesus não é só o modelo. Ele também é aquele que, através do Espírito Santo, nos capacita a sermos e a fazermos o que Ele espera que nós façamos, amém? Jesus, Ele é tão bom que Ele estabelece o padrão de humildade, e aí Ele fala: agora eu deixo com vocês o meu Espírito, para que vocês possam aprender e serem capacitados a viver conforme o Espírito e a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe que existem apenas dois tipos de pessoas. Apenas dois tipos de pessoas. Aqueles que se voltam para Deus e dizem: seja feita a tua vontade. E o outro tipo de pessoa é aqueles a quem Deus se volta para elas e fala: seja feita a tua vontade. Deus, ele nunca vai te forçar a nada. Deus nunca vai te obrigar e falar o seguinte: eu vou te mostrar quem você é. Não. Deus vai sempre te respeitar a sua decisão, respeitar as suas vontades, e vai falar: eu tenho um plano perfeito. E Deus fala isso através de Jeremias, né? Eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. São planos de paz, prosperidade, de bondade, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Mas você escolhe se você vai olhar e falar, e querer que eu fale para você: então tá, seja feita a tua vontade. Ou se você vai dizer para mim, isso Jesus falando, Deus falando: Senhor, apesar de eu achar que eu sei, apesar de eu calcular e a planilha dizer XYZ, apesar de todo mundo estar me orientando para ir para lá, apesar de a minha intuição, o meu passado, meu conhecimento, minha experiência me dizer para ir para cá, para fazer assim,
apesar dos meus sentimentos estarem tão aflorados que a vontade que eu tenho é de matar, de esganar, é de ir lá e falar tudo que eu tenho para falar e dizer, apesar de tudo isso, seja feita a tua vontade. Eu me humilho debaixo da tua vontade, debaixo da tua direção e sigo o que a palavra de Deus tem para a minha vida. E a verdadeira obediência vem desse reconhecimento de que Deus é um Pai bom, amoroso, que quer o nosso bem, que quer nos dar o melhor que Ele pode nos dar, o melhor que há nessa terra. Quando você entende parte desse pressuposto de que Deus é bom, quando você parte do entendimento de que até um pai humano como eu, quando meu filho me pede um brinquedo, eu não dou para ele uma armadilha que ele vai se machucar. Quando meu filho está me pedindo ajuda, eu não olho e como alguém que se alegra com o mal dos outros, fica olhando e falando, se vira sozinho. Não, eu que ainda tenho possibilidade de pecar, eu que sou humano, amo os meus filhos de tal forma, quanto mais Deus, se a gente não pedir para Ele e a gente não se entregar para Ele. Então, quando a gente fala de humildade e se humilhar debaixo de Deus, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. É se colocar debaixo de um Deus que é um Pai, que não é um Deus como os deuses desse mundo, com um Deus minúsculo, que exigem das pessoas sacrifícios e exigem condições e pré-requisitos e um monte de coisa que as pessoas precisam fazer para agradar o Deus com D minúsculo, entre aspas. O nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, é um Deus de amor que entrega. Ele é quem nos serve, é Ele quem se sacrificou por nós, é Ele quem nos dá tudo o que Ele tem para nos dar de graça em todo o tempo. A palavra de Deus fala que se Ele entregou o melhor que foi Cristo, quanto mais não nos dará também com Ele, juntamente com Cristo, todas as outras coisas. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Então, quando a gente fala de se colocar debaixo desse Deus, é a melhor coisa do mundo. A gente não precisa ter medo. E Elias falou isso para aquela viúva. Olha só, eu sei que talvez os seus pensamentos possam estar te dizendo o contrário, mas ele fala no versículo 13, não tenha medo. Tenha coragem de se submeter à vontade de Deus. Tenha coragem de obedecer aquilo que Deus está falando para você fazer. Diga para Deus, seja feita a tua vontade. Se submeta a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Assim como a palavra mostra que aconteceu na vida dessas duas pessoas, desses dois exemplos para a gente. Você não é diferente. A graça de Deus está sobre você. A bondade de Deus te segue. Ainda que a gente passe por situações difíceis, Deus está conosco e Ele quer te abençoar. Então reconheça isso e entregue a sua vida nas mãos dEle. Amém? Vou te convidar a ficar de pé para a gente orar juntos. Não sei se você já fez isso. Já colocou a sua vida nas mãos de Jesus. Não sei se talvez todo mundo que esteja aqui dentro já foi encontrado por Jesus, já entregou a sua vida. Já, como eu ilustrei aqui, né, já se abaixou e passou pela porta da salvação e recebeu de Jesus a vida eterna. Mas se por acaso tiver qualquer pessoa aqui, ou que está me ouvindo online, que queira tomar essa decisão hoje, fala, esse é o meu dia, eu quero me humilhar, mas não debaixo da mão de homens, mas debaixo da mão de Deus, e colocar o controle da minha vida, que eu controlei minha vida até hoje, mas a partir de hoje eu quero que Deus controle a minha vida. Quero que Ele seja o dono da minha vida. Eu quero que Ele seja o meu Senhor. Eu quero proclamar aqui, hoje, diante de todo mundo, que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. De que eu não consigo, por minha conta própria, mas
através de Deus, através da força que o Espírito Santo vai te dar, você vai conseguir. Você vai seguir em frente, você vai receber de Deus tudo que você tem para receber. Então, se esse é o seu caso, se você quer receber Jesus e entregar a sua vida para Jesus, receber dele a graça maravilhosa e tomar esse primeiro passo, como eu falei, de receber de Deus tudo que ele tem para você. Faz um sinal com a sua mão que eu quero orar contigo. É tudo que eu quero fazer, é orar com você para que a gente possa crer juntos de que você vai sair daqui transformado, amém? Tem alguém nesse lugar? Levanta sua mão. Se você está conectado online, amém, estou te vendo aí, Deus abençoe a sua vida. Se você está conectado online, você pode colocar aí no chat, a gente vai orar com você também. Mais alguém quer levantar sua mão para a gente orar juntos? Amém, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vamos orar juntos. Se você não levantou a sua mão, mas você está sentindo aqui dentro Deus te chamando, e eu vou convidar a igreja inteira para a gente repetir essa oração juntos, como uma família. Vamos orar juntos. Você que levantou a sua mão, você que está conectado online, toda a nova igreja. Senhor Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Obrigado pela salvação. Obrigado pela graça que está sendo derramada na minha vida. O meu passado ficou para trás e tudo se faz novo. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego as minhas vontades. Te entrego os meus desejos. Eu te entrego os meus planos. Tudo que eu tenho é teu. E obrigado, Senhor, porque tudo que você tem agora também é meu. A vida é minha, a vida eterna é minha, a salvação me pertence. Eu sou um filho, uma filha amada de Deus, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Deus, se alegrar com aqueles que entregaram a sua vida para Jesus essa noite. Você pode se alegrar como se fosse a sua própria vida, como se fosse o seu filho, como se fosse alguém da sua família que está sendo liberta hoje, está sendo salva. Amém? Amém. A palavra de Deus fala que há festa no céu toda vez que alguém se encontra com Jesus. Eu quero te convidar a gente celebrar, cantar essa música mais uma vez, que o milagre de Deus é maravilhoso, que milagre que Deus tem feito na nossa vida. Amém?